Olá, meus irmãos, graça e paz aí para o seu coração. Nós estamos aí, essa segunda semana seguida, ministrando ao seu coração e aos nossos corações, é claro, esse tempo aí devocional chamado Em Casa com o Pastor. E hoje eu quero compartilhar com você Daniel, no capítulo 3, alguns versículos. Diz assim o verso 13: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos também, ó rei. Senão fica sabendo que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, muitas vezes nós associamos a presença de Deus aos nossos momentos de alegria, de realização, de contentamento, quando estamos assim bastante felizes, com o que nós estamos alcançando em termos de resultado. Nós sempre achamos que é Deus quem nos dá aquela bênção, como de fato é. Porém, nós temos dificuldade em associar essa mesma presença de Deus nos momentos difíceis que nós atravessamos, em especial em decisões bastante complicadas que frequentemente eu e você temos que lidar. Então a vida ela é feita de decisões. Todas as vezes que eu acordo, que eu levanto, eu já sou levado a tomar uma decisão de como será aquele dia na minha vida, o que é que eu vou fazer naquele dia, quais são as minhas decisões a serem tomadas, quais são os caminhos que eu preciso percorrer. Então a nossa vida é feita de decisões. E alguém falou até uma coisa interessante, que não tomar decisão também já é uma decisão. Porém, nem sempre nós conseguimos associar Deus ou entender Deus nesses tempos bastante complicados e, em especial, em situações difíceis que nós atravessamos. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que aqui há algo interessante para nós compreendermos nessa direção de como a gente pode visualizar Deus ou um Deus presente em nossas vidas. Você olha para esse texto, você tem aqui basicamente uma ordem dada, um decreto feito com uma ameaça incluída nesse decreto. E existem aqui 3 jovens que são chamados à presença do rei para serem questionados sobre a decisão que eles haviam tomado de não se sucumbirem àquela atitude do rei Nabucodonosor. Porém, o que a gente não percebe é o que está por trás de tudo isso, E aí esses jovens ensinam para a gente que o Deus a quem eles serviram é o mesmo Deus que nós servimos ainda hoje. A Bíblia fala que Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o Deus hoje e o será para todo sempre. Então, como que eu posso olhar para esse texto e ver o que acontece aqui em termos de um Deus presente? É interessante que o rei havia construído uma estátua de mais ou menos 30 metros de altura por 3 metros de largura. Toda ela feita de bronze, folheada, aliás, a ouro maciço, e impôs aquela ordem que nós já conhecemos muito bem: quem não se prostrar diante dessa imagem de ouro que eu fiz será lançado na fornalha de fogo ardente. E quando eles chamam o rei, esses jovens diante dele, ou esses jovens são colocados diante do rei, eles respondem para o rei: ó rei,
nós não iremos prostrar diante da imagem que você fez. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele o fará da fornalha de fogo e também das tuas mãos. Porém, se Ele não o fizer, nós também não prostraremos diante da sua decisão. Queridos, as atitudes desses jovens, para mim, elas sempre marcaram a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, e ainda hoje elas marcam muito o meu coração. Porque eles falam de uma decisão que é tomada em um contexto de ameaça, em um contexto de dificuldade. Imagine você passando por uma situação em que você não sabe o que você vai fazer. Diante de uma situação inesperada, de uma doença que você não projetou, diante de um acidente que aconteceu, que você jamais imaginou que poderia acontecer com você, na sua casa, ou com um parente seu, ou com o pai, com o filho, com a mãe. Qual seria a nossa atitude quando nós passamos, ou qual é a nossa atitude quando nós passamos por situações semelhantes a essas? Então eu quero dizer para você hoje 3 coisas fundamentais que eu percebo aqui nesse texto, segundo a atitude desses jovens que nós lemos aqui. Primeiro, que esse Deus é um Deus presente nas decisões, sejam elas quais forem que nós tomamos. Deus é um Deus presente em toda e qualquer decisão que nós tomamos. Para não ser muito repetitivo, nós conhecemos muito bem essa história. Há uma ordem dada, uma ameaça feita e uma pena imposta àqueles que desobedecessem a essa ordem. E nesse caso aqui específico, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais daquilo que era o normal. Então, o que é que você faria diante de uma situação de extrema dificuldade? Que impusesse a você necessariamente a morte. O que você decidiria? Então, esses jovens dão uma resposta que para mim é fundamental, mostrando que eles não estavam servindo a um Deus por aquilo que esse Deus fazia a eles. Eles serviam a Deus por quem Deus era para eles. E isso faz uma grande diferença para nós. O que nós atravessamos em termos de dificuldade, de lutas, de adversidades, faz parte da trajetória que eu e você, infelizmente, às vezes teremos que enfrentar. Porém, Deus está presente. Deus é presente nos momentos bons, Deus é presente nos momentos maus. Deus é o Deus dos vales, Deus é o Deus dos montes. Deus é o Deus do dia, é o Deus da noite. Ele é o mesmo Deus quando a cura acontece e quando a cura não acontece. Sabe por quê? Porque isso não define a nossa essência. Deus mostra para nós que a sua presença é trazer para a gente uma consciência de quem Ele é e que isso deve bastar ao nosso coração. Por isso que muitas vezes o que nós aprendemos com os servos de Deus que tiveram esse entendimento foi exatamente essa compreensão, que se o Senhor não estiver ao nosso lado, nada vai resolver. E foi assim que Davi orou: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Então Deus é um Deus presente em toda e qualquer decisão que nós tomamos. Eu não sei como está a sua vida nesses últimos dias, quais são as decisões que você tem que tomar em relação à sua vida, ao seu casamento, a relação com seus filhos, ao seu trabalho, aos negócios, ao dinheiro, não sei. Mas o Senhor Deus é presente. E a grande pergunta é: você o consultou? Você tem procurado ouvir a voz de Deus para tomar decisões? Muitas vezes eu percebo que as pessoas procuram a gente na intenção de terem uma fórmula para resolver os seus problemas. E quando você pergunta assim para elas: você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Falado com Deus? Não tenho feito isso. Então, queridos, nós precisamos entender que se nós queremos ter um Deus presente, ouvir a voz dele, nós precisamos no mínimo consultá-lo. Como é que você faz isso? Senão através da palavra e da oração. Então Deus é presente quando somos afligidos, e Deus é presente quando estamos na celebração de qualquer vitória. Mas também Deus é presente não só nas decisões que nós tomamos. Deus é presente nas provações que nós enfrentamos. E aqui
literalmente uma prova de fogo. Esses moços tinham um compromisso consigo mesmos e com o plano de Deus naquele momento. Deus queria mostrar ao povo como é que ele poderia livrar da morte aqueles que nele confiam. Eu acho muito interessante como que Deus permite na Bíblia algumas situações para revelar a sua grandeza aos nossos corações. Então, de repente, aqueles jovens poderiam pensar assim como os demais: que mal há em fazer algo que todo mundo está fazendo? Que mal há prostrar diante? Afinal, é só uma imagem e isso não fará a mínima diferença para nós. Mas eles sabiam que fazendo isso, eles não estariam se curvando, não somente diante de uma imagem, mas diante de um domínio, de um pensamento, de um rei que não tinha mínimo sequer de temor de Deus. Mas o temor daqueles jovens estava no Senhor. E a aprovação aqui era uma aprovação de fogo. E isso traz à memória o nosso coração quando Deus fala através do profeta Isaías: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz a palavra. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que maravilha de promessa de Deus para os nossos corações. E Davi ainda diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então é preciso que nós também tenhamos na alma a confiança de que Deus é fiel, queridos. Como ele foi fiel com aqueles 3 jovens, como ele foi fiel com o salmista, e como ele foi fiel com todos aqueles que nele colocaram a sua confiança. Mesmo diante das aflições, das provações que eles enfrentaram, eles não desistiram, eles não desanimaram e eles não negaram a sua fé. Paulo fala para nós uma verdade que eu trago assim de uma maneira muito libertadora para o meu coração e quero compartilhar o seu coração. Deus é fiel, diz a palavra, e não permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças, mas juntamente com a provação, Ele proverá para nós o livramento para que nós possamos suportar. Olha que palavra libertadora para nós, que palavra certa para os nossos corações. Não confie em você mesmo, no seu potencial tão somente, nas suas habilidades. Diante das provações, creia que Deus está no controle. E finalmente, nós podemos entender que Deus também é presente na vitória que nós alcançamos. Como é bom a celebração de uma vitória, não é verdade? Eu me recordo de várias vezes em que Deus me permitiu ter vitórias na minha vida. Aliás, eu e você, a nossa vida, o fato de estarmos vivos, já é uma vitória muito grande para os nossos corações. Então, não é o milagre que nos converte. Eu não dependo que Deus faça um milagre para que eu me converta ao seu poder. Como se Deus tivesse que provar para mim a sua grandeza e a sua majestade. Deus é independentemente daquilo que Ele faz. Porém, Deus se agrada em fazer a vontade daqueles que o servem. Deus tem prazer em ver o seu povo alegre. Nesses dias de dificuldade, nós olhamos aí muitas famílias sofrendo, em luto por causa dos seus entes queridos que estão partindo, sem ao menos elas poderem ter o privilégio de despedir dessas pessoas, sem ao menos fazer um velório. Então você percebe que o mundo nesse momento vive uma tensão muito grande. Então Deus não precisa mostrar ou fazer um milagre grandioso para revelar quem de fato Ele é. Deus continua sendo. Mas Deus também nos mostra que Ele é presente quando nós celebramos a vitória. O mundo está em crise, a aflição é grande com certeza. A humanidade pensa há tempo que a globalização é que pode resolver. Uma moeda, uma só língua, não. A resposta está no Senhor. É preciso que nós enxerguemos a vitória que somente Deus pode conferir aos nossos corações. E nesse texto, nós vamos assim olhar para o final dessa passagem e diz que no meio daquela fornalha ardente,
quando eles foram jogados, havia um quarto homem. E esse homem certamente era o anjo do Senhor. E a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Não tenhas medo. Creia que a vitória de Deus virá para o seu coração. Então Deus é presente, primeiramente, nas decisões difíceis que nós podemos enfrentar ou tomar. Deus é presente também nos momentos de provações que nós podemos passar. Mas também Deus é presente nos momentos de celebração que nós iremos alcançar. Que nessa manhã, que nessa semana, a sua casa, a sua família, a sua vida seja contemplada por esse Deus. E que em resposta a isso, você possa adorá-lo, você possa servi-lo. E muito mais do que isso, você possa falar desse Deus maravilhoso que nós temos em toda e qualquer situação, para aqueles que não o conhecem, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração diante de Ti. Sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus presente. Nós não temos dúvida disso. E nós oramos nesta hora para que essa palavra alcance cada coração, cada vida, em nome de Jesus. E assim aqueles também que não Te conhecem ainda, tenham uma experiência muito pessoal com o Senhor, de algo extremamente maravilhoso, que só o Senhor pode fazer em cada lar e em cada coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.